Tianxing, pensativo, percebe que o velho Huang não fez nada de impressionante ainda, e chega à conclusão de que ele talvez esteja escondendo suas verdadeiras habilidades. As histórias contavam que Huang Chang'an foi conhecido por ser uma das poucas pessoas que conseguia quebrar um arranjo de batalha de 8 trigramas, e um gênio como ele certamente não vai jurar lealdade a alguém tão facilmente. Mas, por mais que isso seja difícil, Tianxing ainda estava em posse de um item que talvez possa chamar a atenção do velho Huang. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, um dos soldados vem às pressas avisar que uma criatura voadora estranha estava se aproximando. Ele fala que, no caminho até aqui, esse monstro já matou algumas pessoas. E Tianxing se assusta com a notícia. Chegando ao local onde o ataque do monstro alado estava acontecendo, as pessoas em volta estavam correndo por suas vidas enquanto procuravam um lugar para se esconder. Finalmente vemos que o monstro em questão era um dinossauro, mais especificamente um Quetzalcoatlus, que viveu durante o período Cretáceo, sendo o maior animal alado conhecido. Em suas garras, agora, estava uma garotinha de muita má sorte. Lá de baixo, sua mãe via aquela cena horrível acontecendo enquanto pedia para alguém salvar sua filha. Lá no alto, a garotinha se debatia nas garras da criatura, implorando por ajuda, mas, para manter sua presa quieta, o dinossauro resolveu começar a comer ali mesmo, fazendo todos presenciarem aquela cena horrível. O pessoal corria em desespero, dizendo que mais uma pessoa morreu, e Tianxing se perguntava de onde um maldito monstro como esse tinha saído e como ele ousava atacar Xuan Huang. A criatura continuava a devorar sua presa, e, aos sons da carne se despedaçando, a mãe, em desespero, gritava por sua filha. Vendo isso, Tianxing rapidamente puxa um arco de seu inventário, chamando o dinossauro de bastardo maldito enquanto pergunta como ele ousava ferir os cidadãos de Xuan Huang. Ele dispara a flecha na criatura, porém, de maneira inesperada, não surte qualquer efeito sobre a criatura. Percebendo a força da pele dessa coisa, Tianxing percebe que não é forte o bastante, mas ele nem teve a menor chance de pensar em algo, pois o dinossauro já estava disparando uma rajada de ataques. Vendo esse súbito ataque vindo desse bicho, os soldados nem mesmo tinham reação, e Tianxing, dando a ordem, diz que eles não são paros para essa coisa, e pede que se afastem. Com uma maestria incrível, Tianxing começa a receber os ataques e a repeli-los com sua espada. Porém, por mais que ele conseguisse desviar dos ataques, não significava que as coisas eram fáceis. Cansado de só apanhar, Tianxing decide usar suas correntes fantasmagóricas para combater poder com poder, e, num instante, as correntes já estavam imobilizando a grande criatura alada. Preparando-se, Tianxing tira uma de suas lanças do inventário, dizendo que quer que esse maldito saiba que ferir qualquer um dos cidadãos de Xuan Huang é o mesmo que assinar sua sentença de morte. Com a lança sendo arremessada, o dinossauro se torna um espetinho gigante, e dá para ver que hoje eles comerão carne de lagarto pré-histórico. O velho Huang, surpreso, comenta que o mestre se parece com um filho dos deuses por conseguir matar aquela criatura, e os demais diziam que seu líder era o melhor. Com suas últimas forças, o dinossauro maldito solta um rugido poderoso enquanto avança na direção de Tianxing. Ele percebe que essa coisa está tentando levá-lo junto para a próxima vida, e, com os olhos arregalados, pensava que tinha que recolher suas correntes antes que essa coisa o acertasse, mas não havia mais tempo, e, no fim, ele foi atingido em cheio pelo ataque kamikaze do dinossauro. Tianxing foi arremessado fortemente para trás, mas, por sorte, ainda conseguiu reduzir um pouco os danos, enquanto o dinossauro caía de bico no chão, como uma aeronave recém-abatida. Surpreso com tal atitude do dinossauro, Tianxing comenta que não era à toa que esse cara era do topo da cadeia alimentar de sua era. Mas a pergunta que ficava era como um dinossauro de um período tão longínquo conseguiu alcançar a iluminação divina e despertar poderes sobrenaturais. Olhando para esse bicho, Tianxing diz que é inacreditável que ele pudesse até mesmo disparar bolas de fogo de sua garganta. Pensando bem, ele percebe que esse com certeza não é o único monstro por aí que tem poderes horrendos como esse, e se esse for realmente o caso, então eles estavam entrando em um período de caos e destruição. Depois desse incidente, o gordinho da U vem às pessoas perguntando se o chefe estava bem. Tianxing responde que estava bem, e que a criatura alada agora estava morta.
Aproveitando, ele também conta que essa criatura se tratava de um Quetzalcoatlus, um monstro dos tempos antigos que foi um dos maiores predadores de sua era, e diz que, pelo fato dessa coisa ter poderes mágicos, seria impossível para um guerreiro normal lidar com ela. Isso deixa o gordinho da U irritado, pois, mesmo que seja o segundo em comando em Xuanhuang, ele ainda era um inútil contra esses monstros. Sem pensar duas vezes, ele se ajoelha e pede ajuda do chefe para que compartilhe seus segredos de combate, pois se sente envergonhado que o chefe da vila tenha que lidar com esses problemas sozinho. Ele diz que, se não puder lutar contra os monstros ao lado do chefe, então não havia diferença entre ele e um cidadão comum. Sorridente, Tianxing diz que Dao não precisava se preocupar, e diz que já estava pensando em ensiná-los isso mesmo se não tivessem pedido. Contanto que trabalhem duro, todos serão capazes de adquirir fortes poderes, e, com uma notícia dessas, o gordinho da U apenas agradece ao líder Tianxing. Erguendo a mão, Tianxing começa a dizer que conhece técnicas que vão do básico ao avançado. Porém, praticar uma técnica avançada não significa que será de grande ajuda na luta contra os novos inimigos. Em sua mão surge um livro cinza, que ele apresenta como a técnica do sangue de ferro, um livro de habilidades perfeito para guerreiros e soldados, em especial para combatentes veteranos que acumularam grandes níveis de força e determinação. Tianxing manda ele levar esse livro junto a outro conjunto de habilidades básicas que serão o alicerce para aprender técnicas avançadas. Tianxing então cria um brilho em sua mão, dizendo que irá construir um monastério nesse terreno vazio, assim todos eles poderão treinar os movimentos por conta própria. O gordinho da U agradece mais uma vez. E o velho Huang percebe que o mundo externo se transformou completamente em algo diferente, e diz que esses monstros são muito mais fortes que a maioria dos cidadãos. Tianxing diz que isso era verdade, mas, independente do que seja, qualquer um que ferir os cidadãos da cidade de Xuanhuang ele vai destruir. Tianxing então chama um dos soldados e pede que encontrem alguém para enterrar os mortos. E também pede que avisem o pessoal para que não se afastem tanto dos limites do vilarejo. O Sr. Huang, percebendo a complexidade da situação, diz a Tianxing que certamente mais criaturas como essa irão surgir. Ele acredita que devem reforçar as defesas da vila para evitar tragédias como essa de acontecer novamente. Tianxing concorda com o Sr. Huang e se lembra que tem um método para lidar com possíveis ameaças aéreas. Ele então tira duas pequenas torres de pedra de seu inventário, apresentando-as como torres de vigia defensivas. Ele as arremessa e diz que, uma vez que elas forem implantadas nas proximidades do vilarejo, eles poderiam se defender de qualquer ataque externo, seja de monstros ou pessoas. Uma enorme torre então surge do nada e Tianxing comenta que, mesmo elas tendo poder de fogo limitado, irão ajudar a neutralizar os problemas menores. Vendo o tamanho milagre, todos ficam maravilhados, dizendo que o mestre Li tem muitos truques na manga. Tianxing se vira e agradece aos dois homens que cuidavam dos feridos anteriormente, e pergunta quais são os seus nomes. Um deles se apresenta como Qiu, e o outro se apresenta como Wang. Tianxing então dá a notícia de que futuramente pretende construir uma clínica no vilarejo e ele gostaria de saber se os senhores estariam dispostos a trabalhar nela. Ambos concordam, dizendo que é o mínimo a se fazer depois de conseguir um bom lugar para se viver. Mudando o tópico, Tianxing agora fala que vai construir um monastério para armazenar os livros contendo feitiços e técnicas de combate que veio coletando até hoje. Todos estão permitidos a usá-los em sua meditação, mas apenas um livro por vez. Quanto ao local, o monastério será erguido entre as duas torres de defesa. Com isso dito, mais uma construção instantânea é usada, criando uma grande cortina de fumaça que, ao se dispersar, revela uma enorme edificação no estilo oriental. Tianxing comenta que espera ver todos de Xuanhuang despertando seus poderes sobrenaturais, assim todos serão capazes de se defender e defender o vilarejo. Ele pede que todos tentem ao menos uma vez, e, sem questionar, todos da multidão concordam com Tianxing. Enquanto isso, o Sr. Huang estava boquiaberto, pensando que seus antigos conceitos devem ser revistos, pois do contrário se tornarão obsoletos. Além disso, o mestre que possui incontáveis tesouros, é um homem com incríveis habilidades de combate, ainda por cima, muito corajoso, mostrando até mesmo o carisma e a liderança de um grande general. Elogios à parte,
Tianxing começa a subir em direção ao monastério recém-erguido. Já do lado de dentro, ele pensa que com o monastério eles terão um atrativo excelente para os recém-chegados e já pensa em armazenar cada um dos códices e livros de habilidades nesse lugar. Com um movimento de sua mão, vários livros voam de seu inventário e preenchem rapidamente as várias prateleiras. Olhando para os livros, ele tem a ideia de categorizá-los pela dificuldade, assim os cidadãos poderão usá-los com mais facilidade. O problema restante é não deixar que as técnicas armazenadas aqui vazem, mas ele já tem um plano para contornar isso. Ele então impõe uma regra sobre o monastério: de hoje em diante, aqueles que tentarem compartilhar as técnicas aprendidas aqui para o mal serão castigados pelos céus. Para aqueles que quiserem ler qualquer livro do monastério, devem fazer um juramento antes. Além disso, os livros devem ser usados para a meditação própria, do contrário, a única coisa que os aguarda é uma morte prematura. Com a chegada da noite, já era possível ver várias pessoas da vila se dirigindo para o monastério. Aqueles que iniciavam sua cultivação podiam ver os resultados imediatamente, comentando que podiam se sentir mais energizados depois de ler os livros dos feitiços sagrados. Mais adentro estava o Sr. Huang, impressionado com a quantidade incrível de livros armazenados dentro desse lugar. Logo atrás dele estava o gordinho Dao, todo empolgado, pois agora, com a ajuda do livro do Sangue de Ferro, ele vai poder aprender algumas habilidades para proteger o chefe da vila e os cidadãos. Ele tenta tocar os livros, mas uma barreira intercede, e ele se perguntava o porquê de estar sendo barrado. Ao se questionar, a barreira então responde que aqueles que querem ler os livros do monastério primeiro devem fazer um juramento mágico. Entendendo a situação, Dao bate no peito e jura por seu nome que nunca irá compartilhar nada aprendido nos livros de feitiços com outras pessoas. Caso não honre suas palavras, ele então cairá morto imediatamente. Com o juramento feito, o livro do Sangue de Ferro se ilumina, indo na direção de Dao. Olhando para sua palma, ele estava perplexo, pois não imaginava que o conteúdo do livro ficaria em sua mente assim que fizesse o juramento. O Sr. Huang percebe que Tianxing provavelmente fez isso com a intenção de que mais pessoas possam acessar o mesmo livro sem mais delongas. Olhando para aquela enorme parede de livros, ele se perguntava qual deles deveria escolher para aprender, mas não demora muito, pois, com uma passada de olho, ele percebe algo que lhe chama a atenção. Era um livro de capa vermelha com o título de Livro da Lealdade Absoluta, um livro de feitiços confucionistas que ensinam a abrigar o Qi positivo, um livro perfeito para iniciantes na meditação. Ele comenta que é realmente impressionante que um monastério como esse tenha um livro incrível desses. O Sr. Huang pensa que esse livro é realmente muito bom para um estudioso como ele, porém sente vergonha por não ser útil para as ambições do mestre Yi. Saindo do monastério, ele se perguntava como poderia pedir por tais privilégios como esse. Mudando para um outro quarto, Tianxing estava meditando, pensando que as coisas que fez com o monastério começaram a se mostrar efetivas. Agora só resta esperar e ver o quão efetivas serão. Indo para dentro de sua consciência, ele diz que durante esse período não planeja ser agradável para atrair pessoas, pois os bons talentos virão por conta própria. Isso não deve ser um problema, já que o monastério conta com uma rica quantidade de manuscritos e recursos. Parando para pensar, Tianxing percebe que, desde que a vila foi fundada, o ritmo de cultivo triplicou. Ele se pergunta se isso é por causa da energia que a vila fornece. Com essa vantagem, ele pensa em usar alguns elixires para purificar seu corpo, pois assim talvez possa ser possível que 2 dos 12 canais reguladores do corpo possam fluir. Uma vez que isso esteja feito, será possível atingir um nível espiritual totalmente diferente através do feitiço dos dragões celestiais. Enquanto isso, somos levados até o lado de fora, mais precisamente onde estão as torres de proteção. Do meio dos arbustos surge um Rattata selvagem, pronto para uma batalha Pokémon. Mas, assim que eles dão as caras, são completamente obliterados pela torre de proteção. Com o amanhecer, uma enorme pilha de monstros estava amontoada na beira das torres de proteção. Vendo tantos, o pessoal que as recolhia estava impressionado que todos esses foram apenas da última noite. Outra pessoa comenta que agora não falta mais comida. Indo até o grupo de guardas, dava para vê-los impressionados que seu general Dao estava produzindo chama de seu corpo. Enquanto isso,
Em outra parte, as mulheres responsáveis pela comida estavam dando tudo de si no preparo de vários pratos. Chegando até Tianxing, uma pessoa vem até ele dizendo que, por ordem do Sr. Huang, ele reuniu informações dos residentes em Xuanhuang. Pegando o livro, Tianxing fala que aquilo não é nada mal, pois nesse livro descrevia até mesmo as habilidades que mais favoreciam cada um. Ele pergunta qual o nome dele, e o homem se apresenta como Jia Yukun, um personagem do Sonho da Câmara Vermelha. Nesse meio tempo em que eles conversavam, outro homem aparece dizendo que mais um monstro apareceu. Tianxing vai dar uma olhada primeiro e então pede que Dao se apresse em reunir os soldados e ir para lá. Chegando no local do avistamento, tinha apenas um buraco com sangue no chão. O pessoal em volta pergunta o que é esse cheiro horrível e se isso era por causa da densa coisa verde no chão. Mas outro se perguntava de onde veio esse sangue. Nesse momento, Tianxing chega às pressas e pergunta o que estava acontecendo. Um dos homens no local diz que era um monstro vermelho que cospe veneno corrosivo. Ele diz que um dos homens do grupo foi morto mais cedo depois que ele apareceu. Tianxing imediatamente se espanta com isso ser um inseto. Puxa o livro dos céus sem palavras e descobre que se trata de um Ankeg, um monstro saído direto de Dungeon and Dragons. Sendo um dos maiores predadores do solo, são criaturas ferozes que cospem veneno ácido, além de poder regenerar membros perdidos facilmente, e são conhecidos por se empenharem bem quando buscam vingança. Com essas especificações, Tianxing vê que essa coisa é uma verdadeira máquina de matar, e vê que terá que encontrar logo um jeito de matá-lo. Mas o problema agora é conseguir localizá-lo dentro desse complexo de túneis. E imagina que isso demandaria muito esforço e mão de obra, além do risco desse veneno corrosivo. Enquanto ele pensava num problema, outro grande problema vinha logo atrás, com uma moça desesperada dizendo que haviam piranhas no rio e que uma das mulheres que foram coletar água acabou se tornando comida de peixe. Tianxing, cerrando os dentes, diz que fundou a vila perto de um rio devido aos benefícios de se obter facilmente comida e água. Porém, agora, além do enorme problema com o Ankeg, tem essa provação das piranhas. Olhando meio melancólico, ele percebe que foi muito ingênuo ao achar que as coisas eram simples. Decidido, Tianxing dá a ordem para que Dao pegue alguns de seus homens e tapem o buraco no chão, não deixando que outros se aproximem. Dao concorda de imediato. Enquanto isso, Tianxing pede que os demais o sigam até o rio para saber o que realmente está acontecendo. Com um pequeno grupo de soldados, Tianxing diz que, mesmo que não possam lidar com o Ankeg agora, é totalmente possível exterminar as piranhas. Depois de algum tempo andando, eles finalmente chegam ao local, onde um grupo de mulheres os recebe em desespero. Chorando, uma delas diz que havia piranhas dentro do rio, e elas morderam o braço de outra garota, puxando-a para dentro da água. Em poucos segundos, tudo o que restava eram pedaços de roupas rasgadas. Tianxing então pede que elas voltem para o vilarejo por enquanto e que ninguém mais se aproxime do rio. O Sr. Huang comenta que esse mundo é muito perigoso, pois há pouco foram aterrorizados pelo Ankeg e agora surgiram piranhas no rio. Tianxing concorda e diz que é assim que as coisas são no mundo eterno, não há outra escolha senão lutar pela sobrevivência. É um lugar terrível, com os monstros mais terríveis e brutais que já existiram. Tianxing então pede que os soldados busquem muita madeira, cordas e algumas carcaças de monstros. Ele diz a todos que hoje vão exterminar todas as piranhas desse rio. Curioso, o Sr. Huang pergunta como eles deveriam matar as piranhas. Tianxing responde que vão atraí-las. O Sr. Huang pergunta se precisará de sua ajuda, mas Tianxing o tranquiliza, dizendo para ele não se preocupar e que descanse por algumas horas. Enquanto isso, os soldados trazem consigo os materiais requisitados. Tianxing os parabeniza e diz para amarrarem as cordas nos pontaletes e colocarem as carcaças dos monstros na ponta da corda. Os soldados concordam e percebem a ideia de Tianxing. O Sr. Huang entende que Tianxing está querendo criar um tipo de vara de pescar para atrair as piranhas. Depois de alguns minutos, a engenhoca estava pronta, e os soldados avisam Tianxing. Ele então pede que desçam o corpo até a água e, quando as piranhas começarem a morder, devem puxá-lo de volta para fora. Eles concordam. O corpo de um goblin é rapidamente jogado na água e, aos poucos, começa a afundar.
As piranhas rapidamente percebem a movimentação de algo na água junto ao cheiro de sangue e, movidas por seu instinto, começam a devorar a isca como peixes gigantes. Vendo isso, Tianxing manda que todos puxem a corda de volta. Fazendo força, os soldados puxam a vara de pesca para cima. Depois de uma certa insistência, a isca sai da água com várias piranhas grudadas nela. Trazendo a isca para a margem, várias piranhas enormes se soltam e começam a se debater no chão. O Sr. Huang olhava impressionado, pois Tianxing realmente conseguiu atrair as piranhas. Outro soldado avisa para se apressarem e não deixarem que voltem para o rio. Num rápido movimento, os soldados finalizam cada uma das piranhas. Tianxing então os avisa que essas piranhas podem ser úteis e pede que não desperdicem sua carne. Ele pensa que tem o item perfeito para saber se a carne dessa piranha era venenosa ou não. O item na sua mão é conhecido como a gema das iguarias, e uma vez consumida, poderá ajudar a melhorar o corpo do usuário. Segundo o livro dos Céus Sem Palavras, a gema das iguarias é um tesouro criado da imaginação e, uma vez consumida, criará o caldeirão dos grandes banquetes, um orifício no corpo pelo qual o consumo de comida aumenta a força do corpo, sendo capaz de também melhorar suas habilidades. Tianxing pensa que, se consumi-la, nunca mais precisará se preocupar com o que come. Sem pensar muito, ele então a come, pensando que não deveria perder essa chance. Porém, assim que a consome, ele fica com uma fome terrível, como se não comesse há dias. Checando o subconsciente, ele percebe algo novo do lado de dentro. Isso é o tal caldeirão dos grandes banquetes que foi criado dentro de seu corpo. Voltando para o lado de fora, Tianxing pede que cortem a carne da piranha para o jantar. O pessoal se perguntava se a carne dessa coisa era mesmo comestível, e outro comenta que comer piranha é muito bom. Tianxing comenta que é sim comestível e se lembra que os chineses comeram tantas lagostas que elas praticamente se extinguiram. Se podem comer até lagostas, que são uma espécie invasora, então piranhas não devem ser tão difíceis assim. Decidido, ele dá a ordem para os soldados usarem o mesmo método de pesca, e eles concordam de imediato. Tianxing então se vira e deduz que o pessoal esteja com muita fome, e por isso hoje eles terão um banquete de peixe. Mas o pessoal olhava para isso desacreditado. Tianxing continua empolgado, dizendo que hoje todos vão comer piranha pelo bom trabalho que vem fazendo. Depois de algum tempo de pescaria, a pilha de piranhas estava ficando cada vez maior. Vendo isso, Tianxing percebe que as piranhas são até bem fáceis de capturar, e, caso tenha uma isca, é quase impossível não pegar uma. Se aproximando, o Sr. Huang comenta que o mestre Yi é uma pessoa muito inteligente, pois não apenas resolveu o problema das piranhas, como também as fez de alimento. Sem jeito, Tianxing agradece o elogio. Porém, o Sr. Huang diz que seria bom deixar algumas piranhas no rio, pois assim podem ter um suprimento estável de comida para os habitantes. Tianxing concorda, pois, mesmo que tenham várias piranhas aqui, se eliminarem muitas delas, sua fonte de comida fácil desaparecerá. Com isso em mente, Tianxing pede que tragam alguns baldes de metal para as mulheres. Assim, quando forem pegar água, as piranhas não serão capazes de feri-las novamente. O guarda confirma, e Tianxing pede que os demais descansem por hora e aguardem o banquete dessa noite. Com a chegada da noite, as piranhas já estavam limpas e prontas para irem à fogueira. Com o cheiro de peixe assado espalhando pelo ar, o pessoal já salivava de fome. Mas isso era apenas o começo, pois, além de espetinho de peixe, as moças também estavam preparando um enorme caldeirão de sopa. Com o término da preparação, os peixes assados foram trazidos até Tianxing para ele provar. Sem muita espera, ele dá a primeira mordida em uma bela piranha assada. Ele percebe que a carne é muito macia e entende por que essa é considerada uma iguaria de alto nível. Sem mais delongas, ele começa a devorar um espetinho atrás do outro, como se fosse um dos filhos esfomeados das visitas. Quanto aos outros cidadãos, todos também aprovaram a carne de piranha, pois, além de saborosa, tinha poucos espinhos. Uma moça então vem até Tianxing e pede que ele não coma apenas o peixe, mas também beba um pouco da sopa. Tianxing aprova imediatamente e percebe que a sopa estava muito boa. Todo empolgado, ele diz que nunca vai esquecer essa refeição.
Ele então se apressa e toma mais um pouco da sopa e, de tão satisfeito, acaba soltando um arroto. Depois da refeição, ele percebe que uma forte energia estava circulando em seu corpo, o que o fazia se perguntar se a gema estava mesmo funcionando. Entrando no espaço da mente, ele se lembra que o caldeirão dos grandes banquetes converte comida em qi. Com esse banquete de peixe, ele com certeza ganhou muito qi. Fechando os punhos, ele podia sentir que, mesmo que fosse apenas uma refeição, isso já lhe rendeu bons resultados, como se estivesse evoluindo para algo melhor. Voltando para o lado de fora, Tianxing pensava que essa habilidade não funcionaria muito bem, mas está provando o contrário agora. O Sr. Huang então se aproxima e pergunta a Tianxing qual é a opinião dele sobre esse mundo. Ele responde que isso é simplesmente o caos, mas precisamos do caos desenfreado, um lugar onde se pode perder a liberdade facilmente ou morrer sem nem mesmo saber quem foi. O Sr. Huang então pergunta se Tianxing deseja acabar com isso, mas ele diz que isso seria pedir demais e que tudo o que ele quer é manter o pessoal vivo o máximo de tempo possível. O Sr. Huang então entra num bom tópico, dizendo que precisam de muito mais pessoas se quiserem sobreviver de forma melhor nesse mundo. Ele diz que pode até ser velho, mas não está morto e pode muito bem ajudar a gerenciar o pessoal. Tianxing diz que, com essa vontade de ajudar, seria difícil recusar. Aproveita para dizer ao Sr. Huang que dentro do monastério havia um livro chamado Livro da Lealdade Absoluta e o recomenda, pois parece adequado para o Sr. Huang. Meio pego de surpresa, o Sr. Huang se pergunta se era o Livro da Lealdade Absoluta. Tianxing confirma, dizendo que o Sr. Huang será completamente capaz de meditar usando aquele livro, pois, afinal de contas, ele é perfeito para conseguir extrair o potencial total daquele livro. Depois de tantos elogios, o velho Huang fica sem graça e agradece a Tianxing pelo conselho, dizendo que dará o seu melhor pelo vilarejo. Vendo essa cena, o gordinho Dao diz que esse velhote é sincero em suas palavras. Apresado, o Sr. Huang sai, dizendo a Tianxing que vai ao monastério para começar seus estudos agora, e em outro momento eles se encontram de novo, e apenas se despedem. Se levantando, Tianxing percebe que o machucado em seu abdômen parece ter se curado completamente, e atribui essa melhora ao efeito do caldeirão dos grandes banquetes. Porém, enquanto estava pensativo, ele escuta o som de um sino tocando, significando que alguém na ravina estava com problemas. Tianxing chama o gordinho Dao às pressas e pede que ele reúna seus homens imediatamente e vá para a ravina. Ele aceita a missão de imediato. Minutos mais tarde, estamos com Tianxing na entrada da ravina. Ele pergunta qual era o problema, e o soldado aponta, respondendo que um grande grupo de ratos parece estar vindo em sua direção, parecendo estar com a intenção de atacá-los. Vendo o tamanho do problema, Tianxing se espanta e se pergunta como tantos deles surgiram de repente. Mas as coisas só ficam mais estranhas. Um forte tremor começa a balançar tudo, fazendo todos se perguntarem o que estava acontecendo. Então, uma enorme fenda surge no chão e inúmeros ratos começam a sair, cobertos com uma gosma verde. Depois de emergir, os ratos aos poucos perdem a força e caem no chão sem vida. Vendo isso, um soldado se pergunta se essas coisas estavam tentando cavar um túnel para atacar o vilarejo de surpresa. Mas Tianxing intervém, dizendo que eles pareciam estar fugindo de alguma coisa. O gordinho Dao se pergunta o que ele queria dizer com isso. Com o livro dos céus sem palavras em mãos, Tianxing diz que a coisa atrás dos ratos era um Ankig. Pelo comportamento dos ratos agora, Tianxing deduz que eles provavelmente encontraram o ninho do Ankig. Depois de irritado, acabaram sofrendo um ataque e a maior parte deles morreu. Depois desse rápido pensamento, um tremor volta a acontecer nas proximidades, e de repente, um rato dourado enorme emerge do chão. Logo atrás dele vem o Ankig cheio de ódio e pronto para fazer desse rato brilhante seu lanche. Com tal cena, Tianxing percebe que sua dedução estava completamente certa e, para sua sorte, ele chegou bem na hora do show começar. Com um sorriso esperto, ele diz que vai precisar de um pouco de pipoca para ver isso, pois não importa qual deles morra, a vila vai se beneficiar dessa briga entre monstros. A briga entre os monstros começa com o primeiro movimento do rato dourado, que corre na direção do Ankig. Num rápido movimento, ele desfere cortes que apenas arranham a superfície das escamas. O Ankig,
tentando repelir o rato, solta um jato de veneno bem na direção dele. Porém, mesmo com os jatos de veneno, não foi suficiente, pois a velocidade do rato se mostrou ainda maior. Depois de alguns poucos segundos, as feridas na carapaça do Ankh começam a se curar rapidamente. Mas, vendo isso, o rato não planeja deixar ele se curar e começa a disparar raios pelos olhos. O Ankh tenta se proteger com um contra-ataque de jato de veneno, porém o laser do rato se mostra mais poderoso e, num instante, o Ankh tem parte de seu abdômen completamente destruído por esse ataque. Mas, mesmo que o ataque não tenha atingido diretamente, os respingos ainda atingiram o maldito rato dourado. Se vendo em uma situação desvantajosa, o Ankh tenta fugir, voltando para a caverna de onde saiu. Mas Tianxing não planeja deixá-lo escapar assim tão facilmente e corre na direção dele. Com a espada em mão, Tianxing arremessa e, com um tiro de sorte, consegue acertar a cabeça do Ankh. Vitorioso, Tianxing diz que essa maldita lacraia pode até ter fugido da última vez, mas agora teve o que merecia. Ele então diz que os ratos, em boa parte, já foram dizimados pelo Ankh, restando poucos para serem exterminados. Entendendo a ordem, os soldados partem. Minutos depois, os soldados estavam aos poucos acabando com a enorme horda de ratos. Olhando para o corpo do rato dourado, Tianxing percebe que eles foram sortudos dessa vez, e puxando suas correntes, diz que se não fosse por essa pequena guerra entre monstros, eles com certeza teriam morrido. Agora que o destino do rato já foi decidido, só restava coletar seu espírito para melhorar as correntes fantasmagóricas. As correntes voam na direção do corpo do rato já sem vida, e dele seu espírito sai totalmente acorrentado. Depois de forçar um pouco, as correntes fantasmagóricas dispersam o espírito do rato e o absorvem. Após a absorção, Tianxing percebe que suas correntes atingiram um novo nível de pureza, mas ainda assim ele não tinha força suficiente para conseguir atingir um novo estado de pureza. Mais tarde, Tianxing vai até o Sr. Huang, que comenta sobre o inesperado acontecimento com os monstros. O Sr. Huang atribui isso à boa sorte do vilarejo Xuan Huang, e Tianxing concorda, mas também diz que isso se deve a eles também terem bons corações e boas mentes. Tianxing então dá a ideia ao Sr. Huang que seria bom erguer um muro em volta do vilarejo, pois em uma ocorrência futura como essa eles podem não ter tanta sorte novamente. O Sr. Huang diz que já tinha pensado nisso e que de antemão já tinha pedido para que os cidadãos começassem a reunir madeira, mas ele se preocupa que, mesmo assim, não seja o suficiente. O gordinho Dao fala para o ancião que eles construíram esse vilarejo do nada, além de que já enfrentaram incontáveis desafios como esse antes. Tianxing complementa dizendo que o Sr. Huang pode se concentrar na construção do muro, que do resto eles cuidarão. O gordinho Dao concorda, dizendo que nenhum monstro vai passar por eles. O tempo passa e, no decorrer dos dias, os soldados defenderam o vilarejo de vários monstros. Tianxing também fez sua parte, auxiliando nas caçadas aos monstros nos limites do vilarejo. Depois de um mês, a muralha finalmente estava completa, envolvendo todo o vilarejo. O gordinho Dao diz ao chefe Li que terminaram a construção dos muros em volta do vilarejo. O Sr. Huang se aproxima e diz a Tianxing que eles podem até ter um ponto de apoio, mas para crescer e prosperar com certeza precisarão de mais. Tianxing questiona se ele estava falando do problema da população, e o Sr. Huang concorda, dizendo que precisarão de muito mais pessoas se quiserem dar os próximos passos. Eles podem até ter ganhado a batalha há um mês, mas ainda assim sofreram muitas baixas, tanto em cidadãos quanto em soldados. Tianxing fala que também pensou nisso e que essa vila só pôde sobreviver graças aos cidadãos, e se eles puderem conseguir mais pessoas, certamente poderão se tornar ainda mais fortes. Mas, com o mundo do jeito que está, há muitos monstros bizarros, e por esse motivo, será difícil sair do vilarejo para se aventurar em terras longínquas. Inesperadamente, um pássaro gigantesco aparece sobrevoando a cidade. Para maior surpresa, ele estava carregando uma casa nas costas como se não fosse nada. Surpreso, Tianxing olhava para o céu junto do Sr. Huang, se perguntando o que era aquilo. Como chegou aqui no fim do vídeo e ainda não deixou o seu gostei? Já vai deixando o like aqui embaixo se curtiu e quer uma continuação, e não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos aos 20 mil inscritos até o fim do ano.
E é claro, não esqueça de deixar um comentário com perguntas ou o que acharam dessa obra. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.